Olá pessoal, então a gente vai falar hoje um pouco sobre a interface básica do SketchUp. Quando vocês instalarem e abrirem pela primeira vez, na verdade toda vez que vocês abrirem o programa, vai ter aquela tela de boas-vindas e em que vocês vão escolher o modelo. O modelo que a gente vai escolher é o modelo marcenaria milímetros, que é o que nós vamos utilizar durante as aulas. Depois que vocês escolherem o modelo e derem OK, vai aparecer essa cara aqui em que a gente vai ter bem aquele padrão Windows, né? Então a gente tem aqui a barra de título, embaixo a barra de menus, que tem aqui arquivo, editar e assim por diante. Ao final a gente tem a ajuda, bem o padrão Windows. Depois disso a gente tem as paletas de ferramentas. Essa paleta aqui a gente chama de primeiros passos, porque ela agrupa as principais ferramentas do SketchUp. Então, se vocês observarem, ela tem umas divisórias, tá? Porque cada ferramenta dessa, conjunto de ferramentas, está agrupado de acordo com a sua funcionalidade. Então aqui a gente tem as ferramentas de desenho, aqui as de modificação e assim por diante. Logo aqui, essa área aqui é justamente a nossa área de trabalho, a janela de desenho onde a gente vai fazer os nossos modelos. Continuando, a gente vai ter também aqui na nossa janela de desenho os eixos. Então, o eixo azul, que corresponde ao eixo da altura, o eixo vermelho, que corresponde ao comprimento, e o eixo verde, que corresponde à profundidade. Além disso, a gente vai ter a barra de status, que dependendo da funcionalidade que a gente escolher, ela vai mostrar o que o programa está esperando que a gente faça. Então, por exemplo, a ferramenta linha, aí ele diz aqui, ó, selecione o ponto inicial, ou seja, o programa está esperando que a gente faça isso em relação a essa ferramenta. Além de, continuando, a gente vai ter também aqui, ó, no cantinho a barra de medidas. Então, que dependendo da ferramenta que a gente escolher, ele vai pedir qual é a informação que ele vai precisar. No caso aqui, por exemplo, da ferramenta linha. Vou aqui, seleciono um ponto inicial. Então, vou clicar no ponto inicial. Cliquei. Aí, à medida que eu vou movendo o mouse, aqui no canto inferior direito, aqui nas medidas, ele vai me mostrar justamente o comprimento da linha. Então, aqui o que ele está pedindo aqui, ó, selecione o ponto final ou digite o valor. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou clicar em outro ponto. Cliquei. Então, eu acabei de fazer uma linha com 834 milímetros. Tá? Aí, essa informação aqui vai variar dependendo da ferramenta que eu tiver escolhido. Por exemplo, se eu escolher aqui a ferramenta círculo, aí clico em um ponto. O que é que ele está pedindo aqui? Ó? Selecione o ponto central. Então, vou escolher o ponto central do círculo. Aí agora, o que é que ele está pedindo aqui? Ó? O raio. Então, eu tenho que pegar e clicar em algum ponto para definir o raio da minha circunferência. Tá? E assim por diante. Então, essa daqui é a interface básica do SketchUp. Só que existem outras paletas de ferramentas. Além dos primeiros passos, o que eu costumo sugerir é que a gente utilize, por uma questão de praticidade, a paleta que basicamente são essas mesmas ferramentas com algumas ampliações, que é essa ferramenta aqui, ó, conjunto grande de ferramentas. Para a gente escolher as outras ferramentas, vocês podem fazer o seguinte: em qualquer lugar dessa área cinza aqui, ó, você clica com o botão direito, vem aqui com conjunto grande de ferramentas. Observem que tem uma série de barras de ferramentas, mas a gente vai falar sobre elas ao longo das aulas. Então, tem aqui conjunto grande de ferramentas, tá? Que vocês podem trazer aqui para ela ficar no canto, né, coladinha aqui na parte esquerda da tela. Ok? Vocês podem arrastar, né, soltar, ela pode ficar flutuando aqui na interface, ou ela pode ficar fixa aqui na lateral. Ok? Então, se vocês observarem, basicamente são as mesmas ferramentas, só que organizadas de uma outra maneira que particularmente eu acho mais prático de acessar, de utilizar. Além das ferramentas básicas aqui da interface, bora falar um pouquinho também sobre os comandos de visualização. Os comandos de visualização, os principais são esses quatro aqui, em que a gente tem o orbitar, o panorâmico, a panorâmica, o zoom e o modelo centralizado. Só que o que acontece? Esses três primeiros aqui, eu recomendo fortemente que vocês só utilizem por meio dos atalhos, nem atalho, por meio do mouse.
tá? Em vez de você clicar aqui nos ícones, você vai acionar por meio do mouse. De que forma? Vamos falar do zoom primeiro. O zoom, super fácil e super intuitivo. Basta você girar o botão de rolagem do meio do mouse. Se você coloca o cursor sobre a superfície, por exemplo, eu quero aproximar na extremidade aqui dessa linha. Então, eu coloco o cursor próximo dessa linha ou em cima dela e vou girando o botão de rolagem para frente. Se eu quero afastar, eu giro para trás. Ah, eu quero aproximar dessa circunferência. Coloco o cursor sobre essa circunferência, giro para frente. Quero afastar, giro para trás. Além do zoom, a gente vai utilizar também, por meio desse botãozinho aqui do meio, uma outra função, que é o orbitar, que é esse ícone aqui. Só que, novamente, não é para clicar aqui, é para vocês usarem o mouse. Então, para usar o mouse, basta, em vez de você girar o botão de rolagem, você vai clicar e deixar pressionado. Observe que o cursor já mudou. E você vai mover o mouse para você orbitar ao longo do seu objeto. Ah, acabou aqui a tela, não tem problema. Você solta, move aqui o cursor, pressiona novamente e continua girando, tá? Orbitando ao longo do objeto. Então, além do orbitar, então a gente já falou, orbitar, zoom. Além desses dois, um que vai ser bastante utilizado é a panorâmica, que é essa mãozinha aqui. Só que, novamente, não é para clicar aqui, é para você acionar por meio do mouse. A forma de acionar por meio do mouse é clicando lá no botão de rolagem, tá? Que nem o orbitar, só que a diferença é que você vai apertar o Shift do teclado junto e segurar o Shift, tanto o botão do meio quanto o Shift. E dessa forma você vai arrastar a tela para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá ok? Então essas são as principais funções. O zoom, as ferramentas de visualização. O zoom, o orbitar e o pan. Ah, e o último que está faltando aqui é o zoom, o modelo centralizado. O que é isso? Vamos supor que você estava mexendo no seu trabalho e deu um zoom muito distante. Se perdeu aqui no seu ambiente, na janela de desenho. Aí você clica aqui no modelo centralizado e ele vai enquadrar exatamente o seu objeto no zoom. Então, o que você tiver de desenho, ele vai enquadrar. O mesmo vale caso você tenha aproximado muito, ficou perdido no seu desenho, clica aqui que ele vai enquadrar novamente, você se acha aí na janela de desenho. Tá? Então, com isso a gente falou da a interface básica do SketchUp e falamos um pouco aqui sobre os comandos de visualização. Até a próxima.